O Zatar tem um trabalho super legal de research, contrata, não fica dependendo de dica de amigo que nem... A gente vê defensor da tese que preço não importa, tá? E pessoas relevantes no mercado. E nesse sentido, você, como eles falam, você fecha os olhos, compra boas empresas e o preço que você pagou por elas não vai fazer diferença nenhuma no longo prazo. Até o Daniel já teve um embate aí do BTG que chamou com outro analista para falar sobre isso, do preço importa e tudo. Muitos adeptos, né, raízes aí do buy and hold, defendem essa teoria. Outras pessoas afirmando enfaticamente que preço importa sempre e importa muito. Eu acho que você faz parte desse segundo grupo. Então, explica para a gente se preço importa e se importa sempre e por quê. Uma garrafa de água custa R$2, tá bom? Era um, mas esses dias eu tentei comprar no atacado, é 2. Uma garrafa de água no deserto vale quanto? Vale 20. Você tá lá sem água, mas isso quer dizer que se você virar e falar assim, você vai fazer um passeio no deserto, você vai comprar quanto de água? Qual que é o mínimo que eu preciso, mas que eu me garanto que eu chego lá no outro ponto feliz? Então, quando você olha e fala assim, o preço de compra não importa, as pessoas que advogam isso, elas já estiveram compradas em OGX, em Cielo, e eu lembro de estar comprando Cielo a 12, 13 quando eu estava short. Elas provavelmente estiveram compradas em IRB. Então, assim, o que acontece? Se o preço de compra, ele sempre importa. O que mais importa? Se você não tem condições de avaliar se aquele preço de compra é adequado ou não, eu sugiro terceirizar. Ah, mas você fala isso porque você é gestora de fundo. Não, compra ETF. Você não precisa pagar a taxa de administração. Compra ETF, que a taxa de administração é bem baratinho. Mas não faz isso. Porque o que acontece, tá? Eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Raiz em VEG. O histórico de crescimento de receita de VEG, se você olhar desde 2009, em dólares, é zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que o dólar subiu, a receita da VEG subiu também, tá? Lucro, pouquinho mais. Mas esse é o histórico, tá bom? Se você colocar esse ano, dá um impacto, porque realmente esse ano eu não coloquei na minha análise. Mas por que eu tô falando isso? Porque quando você olha a VEG, aí você poderia assumir que, tipo, de 2009 para cá, o dólar veio de 1,76 para quase 6. Então, tipo, isso dá um pouco mais de 3 vezes. Então, uma empresa que cresceu a receita 3 vezes nesse período, é tipo uns 10% de crescimento de receita. Se você virar e colocar esse crescimento para frente, você vai ter, e eu considerando que um dividend yield, porque se o preço de compra não importa, você tem que ter, tipo, em algum momento, você tem que ter dividendos. O dividend yield da VEG vai chegar em 6%, que é um número mágico, razoável, em 2039. Talvez com esse crescimento um pouquinho maior, enfim, que seja em 2030. Então, conceitualmente, a VEG não deveria mais andar a ação, além da inflação, até 2030. Assim, eu tô falando em VEG, porque o pessoal já perguntou em VEG 8 vezes, e VEG é o clássico de quem faz conta não compra, e quem não faz conta compra. Aí, o que é o risco que eu olho, então, quando você olha a VEG? Qual que é o risco que eu olho? Eu olho o risco de produto. Então, o que acontece? Ela está exposta em 2 setores, eólicas e solar, que eu já contei para vocês, na verdade, de eólicas não, mas eu sou acionista de Aeres, e eu sou acionista de Focus, logo eu estudo eólicas e solar. E aí, olhando, conversando com várias partes, eu tenho vários, eu tenho o cara que está montando lá na Bahia, que está montando parque eólico, outro cara que está montando parque solar. Eu tenho uma reunião só para falar sobre energia solar com alguém que vocês não têm a menor ideia quem seja, porque não tem nada a ver com o mercado. Mas então eu percebi o quê? Que o produto da VEG não é diferenciado. Se o produto da VEG não é diferenciado, não tem nenhum lugar em que ela vai ser o grande ganhador de market share. Então, as pessoas precificam isso e aí elas vão lá e compram. VEG é um caso clássico que você tem praticamente nenhum fundo comprado e um monte de pessoa física. A VEG está toda na mão de pessoa física. Quanto mais essa tecnologia, essa metodologia, essa fé desse preço de compra não importa, cresce, mais as pessoas compram VEG. Por quê? Porque no histórico recente foi o que ganhou muito dinheiro. Porque Cielo perdeu, IRB perdeu, Itaú perdeu, Itaúsa perdeu, o que mais que esse povo compra? Assim, a maioria das coisas que esse povo compra perdeu menos VEG. Então, as pessoas acabam botando mais fé na VEG.
Assim, eu fiz uma análise com meus alunos semana passada. VEG, no valuation que eu ponho nas outras empresas, VEG vale tipo R$10. Pode entregar muito mais? Pode, mas o que ela precisa entregar... Outro dia eu tive notícia, o cara tem um valuation de VEG, mas ele tem uma taxa de desconto, né, um WACC de 8% e coloca dívida. A VEG nunca teve, assim, ela teve 2 anos de dívida líquida só, o resto sempre foi caixa líquida. Então, não faz sentido colocar dívida no balanço da VEG. Então, assim, você vê algumas questões que quando as pessoas olham, tudo bem, olhando para trás, ganham dinheiro, mas a pessoa pode, mesmo que VEG não caia, até que a VEG passe a remunerar, isso pode levar muitos anos. Então, o que acontece? Eu sempre falo que, para um analista, acertar a tese não é necessariamente ganhar dinheiro no curto prazo, é acertar o operacional da empresa. Então, se você tem uma tese, que a operação da empresa vai ser de um jeito, se ele for de um jeito, a ação vale o dobro, se está 10, vale 20. Se você está acertando, a empresa eventualmente está até entregando acima, em algum momento, se o mercado não vir isso, a empresa te volta com dividendos. Se não tiver nada errado. Se você está acertando o operacional, não tem nada errado. Então, assim, o que acontece se você não pode contar com esse dividendo porque você está comprando caro, você não vai ter dividendo tão cedo. Uma empresa que negocia 100 vezes lucro, ou ela está crescendo a receita, né? Porque ou ela está vindo de um processo de turnaround, ela estava quase quebrada, ou ela está crescendo a receita num ritmo de pelo menos uns 50% ao ano, ou aquele negócio não vai te dar dinheiro. Tem uma história das empresas indianas que se chamavam Nifty 50, as principais. E esse índice, o pessoal começou a pagar caro. Pode ser que nunca caia, mas você vai ficar muito tempo sem ganhar dinheiro até que ela volte para um valuation normal. Então, assim, o preço de compra é o que mais importa. Tanto que, com frequência, eu tenho empresas que são consideradas ruins na minha carteira e que ganham dinheiro, porque elas estão consideradas ruins, mas precificadas vai quebrar. Só de não quebrar, a ação já sobe. Então, assim, isso importa. E, realmente, assim, eu acho perigoso. Eu só acho mais perigoso do que isso o cara que entra em pirâmide. Esse cara... assim, ou o cara que bota 10% do patrimônio em opções, assim, que fica pegando dica dica de influencer. Então, assim, contrata. O Daniel tem um trabalho super legal de research, contrata. O Tatar tem um trabalho super legal de research, contrata. Não fica dependendo de dica de amigo que nem é profissional. Então, assim, eu acho isso. O preço de compra importa, é o que mais importa. Se você não tem condições de fazer valuation, contrate alguém que faça isso por você.